Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de matemática, vamos continuar a unidade 6, na página 27, tá? Aqui, a gente vai começar hoje a ver sobre classificação e transformação de frações. Situação 1. Guilherme adora comer frutas de sobremesa. Depois do almoço, um dia ele pegou uma pera e, ao cortar a fruta, lembrou-se das frações que está estudando no colégio, tá? Aqui tem o desenho, galerinha, de uma pera, tá? Aqui uma pera inteira, tá? Aí, aqui diz que Guilherme cortou ela. Cortando essa pera no meio, a gente vai ter o quê? A gente vai ter, né, duas peras. A gente vai continuar tendo uma pera dividida em duas, certo? E aqui, gente, se ele cortar em 4 pedaços, né? No caso, vai ter duas dessa, né? Então, cortar cada uma aqui no meio, vamos ter quatro fatias, certo? Então, vai ser uma pera dividida em 4 fatias. Isso aqui, a gente está representando isso em fração, certo? Então, as frações 1,5, 1 e 1/4 são chamados de frações próprias. Por que próprias? Tá, vocês precisam ter em mente bem certinho, né, essa classificação, tá? Por que fração própria? Fração própria são aquelas que representam uma quantidade menor que um inteiro, ou seja, o numerador, qual é o numerador? O número de cima, né? Ou seja, o numerador é menor que o denominador. Exatamente, ó, esse aqui é menor que o de baixo, tá bom? Então, frações próprias, sempre que o número de cima for menor que o de baixo, ele é uma fração própria. Existe também, galerinha, que as frações impróprias são aquelas que representam uma quantidade igual ou maior que o inteiro, ou seja, o numerador é igual ou maior que o denominador. Quando na fração o numerador aqui for igual a esse número de baixo ou maior que esse daqui, aí não é fração própria, aí é fração imprópria, tá? Aqui é fração própria porque aqui ele é menor que o denominador, certo? Bom, agora aqui na página 28, tá? Na página seguinte, vamos aprender fração aparente e fração mista. Fração aparente é quando obtemos uma divisão exata. E fração mista, obtemos uma divisão não exata, tá? Aqui temos exemplos de fração aparente, que dá, o valor aqui deu igual a, deu um número exato, certo? Ou seja, 12 dividido por 6 é igual a 2, tá? Então, deu exato, tá? Agora, vocês vão aprender a aliar a fração, essas frações aqui são as frações aparente. Agora, a fração mista tá na página seguinte, página 29. Aqui em cima, tá? Tem um exemplo de fração mista, ó. Vocês vão encontrar ela assim, ó. Eu sei, gente, vocês nunca aprenderam, é estranho olhar para isso aqui, né? Mas, ó, isso aqui é são frações mistas, tá bom? Como é que eu vou tentar explicar para vocês isso aqui? Vamos voltar aqui na página anterior, tá? Onde a gente tinha aprendido sobre frações próprias e frações impróprias. Vamos voltar aqui na situação 2. Para preparar uma sobremesa, Luana precisará de 3 barras inteiras e mais meia barra de chocolate. A gente vai voltar aqui para vocês entenderem lá, tá bom? Certo, então, a Luana quer fazer uma sobremesa. Aqui tá a representação, desenho das barras de chocolate. Ela tem 3 barras inteiras e aqui a quarta não é inteira, é uma meia. Se dividirmos todas as barras ao meio, teremos que a Luana usará 7 metades de barras de chocolate. Dividindo essas barras aqui, gente, ó, essas 3 aqui ao meio, não vai ficar assim, né? Vai ficar assim, certo? Então, ou seja, 3 barras e meia de chocolate é o mesmo que 7 meios de barras de chocolate, tá? Por que a professora tá falando 7 meios? Gente, porque vocês têm que gravar, ter em mente essa tabelinha aqui, ó, que vocês já aprenderam na última aula, leitura de frações. Como que eu sei que eu leio 7 meios? Porque tá aqui, ó. Quando o denominador, que é o número de baixo, tiver 2, eu vou ler meio, ó. E aqui, o denominador de baixo é 2, certo? Então, aqui, ou seja, 3 barras e meia de chocolate é o mesmo que 7 meios de barras de chocolate, né? A fração 7 meios é chamada de fração imprópria, porque imprópria, relembrando, porque na imprópria, o número de cima, ele é igual ou maior, no caso aqui é maior, né? Que o de baixo, que é o denominador, tá bom?
Então, expliquei essa situação 2 da sobremesa que a Luana tá fazendo com os chocolates, né? Então, vamos voltar aqui na página 29 para explicar a fração mista, tá bom? Na situação 2, que vimos que Luana usará 3 barras inteiras mais meia barra de chocolate, né? Aqui tá, gente, a representação. Podemos representar essa situação da seguinte maneira: 1 mais 1 mais 1 mais meio, tá? Mais meio. Gente, que numerada é essa aqui, gente? Essa aqui tá representando uma barra de chocolate, aqui mais uma, aqui mais... Não foi 3 barras que ela usou? Foi, né? 3 barras inteiras só. E a quarta barra foi inteira? Não, foi só meia. Por isso que aqui tem meio, ó. O 2, a gente se lê meio, né? Então, de uma barra inteira, a quarta, de uma que ela podia ter inteira, ela não tinha inteira a quarta, ela tinha só meia, só metade, certo? Não era, gente? Olha aqui o desenho, ó, 3 barras inteiras e aqui só a metade, certo? Então, aqui, esse 1, gente, representa aqui uma barra, aqui outra barra e aqui meia. Aí, o que tá querendo explicar aqui, tá? Essa parte inteira, se a gente somar 1 mais 1 mais 1, não dá 3? Dá. Então, ó, tá vendo, ó? Eu vou colocar 3. E daí, então, aqui, e ficou um meio, que é a quarta barra, né? Que foi só meio que ela usou. Então, assim que ficaria representado, gente, entendeu? Ó, ficaria, fazer maior aqui, ó, 3 barras inteiras, e aqui ficou só, a quarta foi só meio, tá? É assim que fica, ó. Esse meio aqui, ó, quando for inteiro, a gente representa o número normal. Quando a gente tiver só meio, aqui, a gente vai representar o meio como com a parte fracionária, tá? Então, a representação, 3 inteiros e 1 meio, 3 inteiros e 1 meio. Está na forma de fração mista. O número 3 indica a quantidade de inteiros e a fração meio indica a parte fracionária, que eu expliquei para vocês agora, tá? Então, galerinha, é isso daqui que é a fração mista, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, gente. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá bom? A gente vai conversando e tirando as dúvidas por lá.